Seguinte, você se lembra daquele professor que foi morto aqui em São José no mês passado? 35 tiros. Olha só o que aconteceu. O Ministério Público está pedindo agora que os dois acusados do crime, eles sejam condenados por homicídio qualificado. Quem traz os detalhes para a gente, Felipe Cross, boa noite para você, meu irmão. Oi, Nader, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Exatamente, viu? O Ministério Público ofereceu essa denúncia à Justiça contra os dois envolvidos, o homem que aparece atirando contra o professor e o sobrinho dele, que estava nesse carro com ele, que teria participado desse crime e que, inclusive, eles teriam trocado as placas do carro depois de ter matado o professor Lucas Antônio Lacerda, de 39 anos, no último dia 15 de setembro. E além de o Ministério Público ter oferecido a denúncia, essa denúncia já foi aceita pela Justiça. Inclusive a prisão, que antes era temporária, agora foi convertida em prisão preventiva dos dois, tanto o homem que atirou e efetuou esses 35 disparos, inclusive trocou o carregador da arma para conseguir efetuar mais tiros contra o professor, e também o sobrinho dele. Hoje a gente conversou com o advogado da família do Lucas, que falou sobre essa decisão que chegou até eles e, é claro, agora esse processo deve continuar e os dois devem ser levados ao tribunal do júri. Vamos ouvir o que diz o advogado da família do professor. A família, embora esteja um pouco aliviada com isso, ainda aguarda os trâmites processuais para poder esse processo em si andar e com futuramente a condenação das pessoas que praticaram esse crime. As qualificadoras, a gente fica muito contente com isso, porque de fato foi uma execução, então motivo torpe, né, sem razão alguma, em virtude de um fato supostamente que o Lucas teria cometido pelo filho de uma desses acusados. Na verdade, o inquérito policial na época apurou que o Lucas não teve culpa, isso ficou comprovado, né? E em relação ao modus de covarde, né? Uma execução com 35 ferimentos por arma de fogo contra uma pessoa como o Lucas. Bem, esse crime ele aconteceu no dia 15 de setembro, próximo à Avenida das Torres, em São José, aqui na Grande Florianópolis. O professor Lucas tinha parado o carro em um semáforo quando o homem que estava ali já para cometer esse crime estava no carro da frente. Ele desce do banco do motorista, vai até o carro e dispara várias vezes. Na época, no vidro do carro, no para-brisas do carro, tinham pelo menos 8 tiros e agora a perícia confirma que foram 35 disparos que atingiram o corpo do Lucas. No carro também, junto com o homem que estava atirando, estava o sobrinho dele, que tinha planejado tudo isso junto com ele e que também depois acabaram trocando as placas desse veículo. A motivação do crime é porque o Lucas teria se envolvido em um acidente no ano passado, em 2024, quando ele estava chegando em casa, ali no bairro Canto, no Estreito, em Florianópolis, e quando ele ia entrar na rua de casa, o filho desse homem que matou o Lucas estava passando de motocicleta. A perícia comprovou que o homem que estava nessa motocicleta estava em alta velocidade, a mais de 90 km por hora, já estava fazendo uma ultrapassagem já na contramão e acabou colidindo na lateral do carro do Lucas. E aí esse homem acreditava que a morte do filho, na época com 24 anos, foi culpa do Lucas. A polícia fez todo o inquérito policial desse caso e comprovou que o Lucas não tinha responsabilidade quanto a esse acidente, porque o que aconteceu de fato foi que esse homem de 24 anos que morreu já estava em alta velocidade e estava na contramão. Bem, esse homem que matou o Lucas já tinha várias passagens, o sobrinho dele da mesma forma, e agora devem ser levados ao tribunal do júri. É claro que a gente segue acompanhando esse caso de perto. Nader. Eu ia até falar com você sobre uma questão que envolve a inimputabilidade, a possibilidade do acusado do crime não ser condenado, já que poucos dias antes, eu acredito que até você acompanhou melhor, sabe me dizer, 2 dias ou no dia anterior a ele matar o professor, a esposa dele acabou falecendo de câncer. Mas falava com o advogado, e o advogado me dizia o seguinte, eu acredito que a justiça vai entender que não há nexo causal ou até mesmo o lapso temporal entre o acidente que levou à morte do acusado do crime e a morte da esposa, do homem que acabou executando o professor, tem um lapso temporal muito grande, que não leve aí ao entendimento de que ele teve um surto psicológico.